Vamos lá, nossa análise de germinação. Eu não fiz a primeira contagem porque ia dar muito junto. Então eu botei na quinta-feira da semana passada, esqueci de colocar na segunda. Então a primeira e a segunda contagem daria 2 dias diferentes. Mas aqui já está a contagem final, seria hoje, quarta-feira, seria a contagem final do milho, já deveria ser sido, que é com 7 dias, e do feijão é com 9 dias. Então, estaria no meio termo. Mas é mais para vocês verificarem como é que fica a contagem, tá? Então, vamos aqui no milho, ó. Por exemplo, isso aqui é tudo planta normal, ó. Vocês olharem lá que a gente viu em aula. Deixa eu embaraçar as raízes aqui para ficar mais fácil. Eles acabam que uma se enrola na outra. Sai. Do ladinho da outra, ó. Isso aqui são tudo plântulas normais. Tá no azul que fica mais fácil. Ó. Essas que estão maiores, se a gente ver que estão maiores aqui, ó. Isso aqui já deveria sair na primeira contagem. Então, quando a gente faz a primeira contagem, a gente já retira aquelas plântulas que já estão prontas, por exemplo. Vamos pegar uma menorzinha aqui, para vocês terem uma noção. Ó. Vou pegar essas aqui que estão mais ou menos... Então, quase todos germinaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 das 25 germinaram. Aí tem algumas anormais, por exemplo, essa aqui é uma anormal, ó. Ela, depois de mais tempo, ela não emitiu nada. E tem as mortas, né, as que não chegaram a germinar por causa de fungos. Tem pelo menos 2 assim. Então, essas aqui são anormais. Ou não germinada, né? Uma não germinada é anormal. As outras são tudo normais, são plântulas normais. Eu peguei alguns exemplos aqui, para a gente verificar uma por uma. O que a gente tem? Então, nós temos a nossa semente, né? Aqui. Nós temos a raiz primária, que é essa aqui. Depois tem as raízes adventícias, que é essas aqui. E as raízes secundárias, que estão ao longo das primárias. Então, é uma plântula normal. Provavelmente essa aqui, a raiz está tão comprida assim, pelo fato de ficou 7 dias esta planta ali dentro. Não precisava, né? Quando emergiu, provavelmente com a parte inicial, no máximo, quando a gente fosse tirar, no máximo ali 4 dias, ela estaria assim. Então essa aqui já é uma plântula que já teria, no máximo, isso aqui seria o máximo de 4 dias. Normalmente é menor que isso. Acho que não tem nenhuma menorzinha aqui que germinou bem depois. Acho que essa aqui, talvez essa aqui não é a mesma coisa. São todas mais ou menos do mesmo tamanho. Então, com 4 dias elas ficam menores. Então a gente não fica tão grande assim de analisar. Então aquelas que já estão com 4 dias germinadas, a gente conta e retira lá fora do nosso sistema. Aqui também, ó, raiz primárias, secundárias, as adventícias. Essa aqui já está bem grande, ó. Essa aqui já teria sido tirado logo, primeiramente. Então o que a gente verifica aqui, ó? A gente falou, ó, tem que ter esse sisteminha que está aqui, ó. Mas fica mais fácil de focar. Então ela tem que ter lá a nossa folhinha lá dentro, ó. Dá pra ver ali. Essa aqui já está mais verdinha. Por quê? Porque eu deixei com a geladeira um pouco aberta para ficar mais verdinho, ficar mais visual, para ter uma iluminação. Se a gente deixa no escuro, elas ficam mais brancas, mais esbranquiçadas, não ficam tão verdinhas. Então o que nós podemos comparar? Por exemplo, ó, nós temos 2 extremos aqui, vamos pegar esses 2 extremos. Isso aqui provavelmente seja planta que germinou ali no primeiro, segundo dia de teste. Então ela ficou aí 9 dias, 7, deixa eu ver, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Ficou 6 dias. Na verdade, a primeira contagem de feijão tinha que ter sido ontem, né? Então, isso aqui nós estamos basicamente na primeira contagem do feijão e já na última contagem do milho, né? Como se fosse assim.
as duas foram botadas junto. Então nós temos as duas plantas. Que diferença nós temos aqui? Isso aqui é a diferença de vigor de planta. Então essa planta aqui, essa semente aqui, nós tem alto vigor. Essa aqui provavelmente tem um médio a baixo vigor. Então essa aqui germina, provavelmente, tá? Não sei se médio ou baixo. Então isso nos indica que essa semente aqui, em condições adversas, provavelmente germinaria. Que é uma maneira de verificar o vigor de sementes é pelo desenvolvimento da plântula. Então a gente pode analisar a plântula em si. Claro que tem que estar todos no mesmo dia, tem que fazer um teste igual de germinação, só que se usa menos sementes e se faz comprimento de plântula, tanto da parte aérea quanto da raiz. E aí se analisa, por diferença, comparação entre uma e outra, se analisa se ela tem alto, médio ou baixo vigor. Não existe um padrão, é pura comparação mesmo, comparativo. Então essa aqui nós podemos dizer que tem alto vigor. E essa aqui está de médio a baixo. Então, isso no feijão, no milho, né? Então aqui terminamos do milho, vamos pegar do feijão. Feijão, mesma coisa, nós vamos pegar as germinadas. Então o feijão, ele sempre tem um probleminha na germinação no papel, que ela fica feia. Então, porque ela não sai do papel para germinar. Então ela fica com essa característica. Mas basicamente aqui tem uma não germinada. O restante está tudo ok. Tem uns funguinhos no meio aqui que não... Vamos pegar duas aqui que a gente consiga ter um visual mais... Não. Algumas. Tá feio. Então, basicamente, só tem uma que não germinou. Das 25, só uma não germinou. Essas aqui. Então, a não germinada, essa aqui, né? Tem algumas que deu fungo posterior, mas isso é por causa da umidade do papel. Tem outra não germinada. Na verdade, essa aqui tá pura fungo, se vocês olharem. Por quê? Por que criou fungo? Porque eu deixei aberta a geladeira. Então, no momento que eu deixo aberta a geladeira, a luz, o fungo se desenvolve. Se eu deixar fechada no escuro, se você deixa fechada no escuro, esse fungo não se desenvolve, porque ele também precisa de luz. Se a gente olhasse bem de pertinho. Então, se a gente for fazer análise de patologia de sementes, aí sim, nós temos que analisar esse fungo, pegar esse fungo e ver que fungo é. Aí a gente olha no microscópio e vê que fungo é. Esse aqui, provavelmente, pela coloração, deve ser aspergillus. Esse aqui não germinou, deu um fungo posterior, mas ele começou a emitir a germinação e não conseguiu completar. Provavelmente esse aqui seria uma plântula anormal e esse aqui seria um não germinado, que aqui ele tentou emitir. Aí nós olhamos as nossas plantas aqui, a primeira contagem seria ontem, né? Então nós já tiraria todas essas, ficaria só essas aqui ficariam ainda no sistema, porque são as plântulas que ainda poderiam vir a germinar, né, entre aspas, mas a gente sabe que provavelmente não germine, pela quantidade de fungo e tudo mais, mas as plântulas estariam assim. Então, isso aqui seria quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda-feira se faria com a primeira contagem dela, segunda. Então, nós estamos 2 dias de atraso. Estaria um pouquinho menor. Ela estaria mais ou menos desse tamanho aqui. Todas, tá? Essa aqui estaria menor, né? Mas as outras desse tamanho. Então, nós temos aqui, temos o hipocótilo, que é essa parte aqui que liga a parte aérea às raízes, né? Isso aqui é o hipocótilo. Nós temos as raízes primárias, as raízes secundárias bem desenvolvidas, né? Em todas elas. Claro que umas em comprimento menor que a outra. E isso é a mesma relação, provavelmente essas duas aqui têm um vigor maior do que essas duas aqui.
Provavelmente essas aqui, em 1, 2 dias, estavam germinadas. Essas aqui demoraram mais tempo para germinar. Se vocês olharem, essa aqui, ó. Deixa eu focar ali. O dedo pode ser que foque melhor. Ali no cotilédone tem um defeito, né? Mas como a gente viu, ela é considerada normal, porque aquele defeitozinho ali provavelmente seja um inseto sugador lá do campo que picou esse grão e causou essa... Mas ele não influenciou na germinação. Então, é uma plântula normal. Então, essas é basicamente como é que se analisa, se conta, né? E se for fazer vigor, aí nós temos que fazer uma germinação. Normalmente se faz 20 sementes. É um método de se fazer 20 sementes no mesmo rolinho aqui, só na parte superior, que a gente coloca as 20 sementes e depois mede a comprimento de raiz, comprimento de hipocótilo, e por comparação se faz então a nossa análise de vigor. Ou se faz o teste frio, que é a mesma coisa que a germinação, só que se deixa na geladeira por mais tempo, né? Se deixa ele no rolinho dentro da geladeira por... aí depende do grão, né? O milho é 7 dias, o feijão, se não me engano, é 3 ou 4 dias. E depois se coloca a germinar. Então, e também se avalia o processo de germinação como um todo. E aí se atribui vigor alto, baixo e médio. Mas aqui, por exemplo, nós temos 2 não germinadas e uma normal. Então nós tivemos aqui de 25, 3 não germinadas, então dá 22. 22 vezes, vamos pensar aqui que nós vamos fazer, são 25 para a gente fazer percentual a cada 100 sementes, né? Vamos considerar isso. 22 vezes 4 vezes 4 dá 8, dá 88% de germinação, essa aqui. Lembrando que a gente faria 8 repetições de 25 sementes. Então, cada repetição multiplica isso por 4 e a gente tem a germinação e depois faz uma média geral. Um dos dois sistemas. Esse aqui também deu, esse aqui na verdade deu menos, deu mais, né? O milho aqui deu 12, então deu 23 vezes o nosso, vezes 4, daria 23 vezes 4 dá 4 a mais que o outro, 88, dá 92%, né? 14 é 92%. Então o milho daria 92% de germinação e o feijão 88%. Lembrando que esse já é um feijão que já está há um pouco tempo armazenado, então também diminuiu o vigor. Então a germinação seria isso que nós teríamos que verificar.